A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 8, e versículo de número 22, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Aqui nós vamos observar, irmãos, que esta cura deste cego de Betsaida foi uma cura diferente. Jesus toma este homem pela mão e ele leva ele para fora da aldeia. Jesus não cura esse homem dentro da aldeia. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Existem lugares, é isso mesmo, existem alianças, existem pessoas que elas podem impedir o seu milagre de chegar. Talvez você não entenda e diga: meu Deus, por que o meu milagre ainda não chegou? Meu Deus, porque algumas vitórias ainda não aconteceram na minha vida. E o Senhor, ele diz para você: comece a orar, para que o Senhor Jesus lhe mostre as direções, lhe mostre o porquê, quem é que está na sua história que não é para estar, os lugares que você está que não é para você estar. É isso mesmo, porque às vezes, irmãos, a gente acaba insistindo em estar em lugares onde o Senhor não quer que a gente esteja. A gente acaba insistindo em estar na aldeia. Jesus pega este cego de Betsaida pela mão e tira da aldeia. E você vai observar que o milagre dele não acontece instantaneamente, como os outros milagres que Jesus fazia, mas foi de uma forma graduativa. E nós vamos observar aqui no versículo de número 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe a saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Ou seja, ele não via de uma forma clara. Ele não teve uma visão ali realmente aberta naquele momento. O Senhor não o curou completamente. A cura dele foi por etapa, Ramandarai. Ou seja, não foi uma cura fácil de se acontecer. Quando algo não é fácil na minha e na sua vida, nós precisamos valorizar mais. Declare comigo: eu vou valorizar as coisas difíceis na minha vida. Eu vou valorizar as coisas difíceis na minha vida. Às vezes, Deus permite com que as coisas sejam mais difíceis para você, não sejam tão fáceis, para que você valorize. É isso mesmo. Para que você dê mais valor, porque muitas vezes, irmãos, a gente não dá valor a algumas coisas. Então, o que é que Deus faz? Ele permite na minha e na sua vida as dificuldades. Ele permite que não seja fácil. A gente vai observar que os evangelhos, eles relatam outras curas de cego, mas não vai nos falar de uma cura que foi gradativa, como a desse homem, como a do cego de Betsaida. Porque os outros cegos que receberam a cura, Jesus colocou a mão, Jesus colocou o lodo, ordenou, e ali a cura aconteceu. Mas no caso dele não foi assim. Foi etapas. Então não reclame das etapas. Por que Deus permite, irmã, na minha vida etapas e na vida de algumas pessoas é mais fácil? Para que você valorize. É isso mesmo. Porque se não for difícil, muitas vezes a gente acaba não dando valor. Eirabaramandarai. Valorize, meu irmão. Valorize, minha irmã, porque cada etapa é difícil. É isso mesmo. É Deus ele mostrando que você precisa valorizar. Jesus deixou bem claro para este homem. Jesus tirou ele de lá da aldeia. E depois Jesus disse para ele: não entres na aldeia. Ou seja, depois que o milagre acontecer, não volte para o lugar de Iramandarai, de onde eu te tirei. E é isso que Jesus está falando com você através dessa palavra. Não volte para alguns lugares que Deus já te tirou. Decanta lá mandarasto. Não vá para o meio de pessoas. Lá mandou cantar a mandarai.
que Deus já lhe tirou de lá, meu irmão e minha irmã. Se Deus tirou você de lugares, se Deus tirou pessoas da sua vida, é porque não prestava, não era para estar, não era para estar na sua vida, não era para você estar com essa pessoa. Entenda que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então entenda uma coisa de uma vez por todas na sua vida. Deus, Jesus, Ele não tira você de lugares para te castigar. Não, muito pelo contrário. Ele tira você de lugares porque Ele sabe o que você tem na sua vida e Ele sabe que alguns lugares atrapalham você. Ele sabe que alguns lugares pode fazer com que a sua fé venha oscilar, com que você venha perder a sua fé. É por isso que quando a gente passa a servir a Cristo, irmãos, a gente não tem que se assustar com as pessoas que a gente vê saindo da nossa vida. Por quê? Porque tem pessoas que a gente olha humanamente falando, irmãos. É isso mesmo. E a gente diz assim, meu Deus do céu, eu nunca pensei que fulano ia sair da minha vida. Talvez você até já passou por isso. Você viu amizade saindo da sua vida que você nunca pensou que sairia. Você viu parentes se afastando que você nunca pensou que se afastaria. E isso é a mão de Deus. Isso é Deus te livrando. É isso mesmo. Isso é Deus te livrando de males piores. É Deus te livrando de coisas terríveis que poderiam acontecer lá na frente, porque Deus vê o que a gente não vê. Nós somos seres humanos e somos limitados. A gente vê, irmãos, nós contemplamos o que está nos nossos olhos, o que está debaixo dos nossos olhos. Mas Deus, Ele vê muito além. Deus, Ele vê além do que eu, Ramando canta, Ramandarás, tu e você pode ver. Deus, Ele contempla aquilo que eu e você não pode contemplar. Então, por isso, em nome de Jesus, não murmure pelas alianças quebradas. Não volte para os lugares que Deus já fechou algumas portas, porque a gente tem a mania de pensar que tudo é o inimigo, né, irmãos? A gente fala assim, foi o inimigo que fechou essa porta, porque não, o inimigo que tirou essa pessoa se afastou. E às vezes não é o inimigo, é Deus. Se você anda com Deus, você entregou sua vida para Jesus, não é o inimigo que age na sua vida, é Deus. Então tudo que sai da sua vida é Deus quem está tirando. Rei Ramandará, cantará, mandarai. Tudo que Deus, Ele tira da sua vida, Ele sabe o porquê. Nós não compreendemos, irmãos, o trabalhar de Deus. A gente não entende por que Ele nos tira de alguns lugares ou tira algumas pessoas da nossa história. Mas a gente vai aprendendo, enquanto a gente vai caminhando com Deus, que não cabe nós entendermos. Cabe a gente somente vivenciar, a gente viver e obedecer. Jesus, quando tira este homem, quando pega este homem pela mão e leva para fora da aldeia, Jesus estava deixando bem claro: o seu milagre não será fácil. Valorize-o, não volte para lá. Você vai ver que Jesus tira, faz a cura deste homem acontecer por etapas, né? Porque primeiro ele viu homens andando como árvores. E depois Jesus foi lá e colocou a mão novamente, e a Bíblia diz que ele passou a ver claramente, ficou tudo restabelecido, começou tudo a distinguir de modo perfeito, ou seja, a visão dele ali ficou perfeita. Aí Jesus dá uma ordem para ele: não entres na aldeia. Você vai ver que a história desse cego começa com uma petição de pessoas que pediram para que Jesus realmente tocasse nele. Jesus remove aquele homem, retira aquele homem da aldeia, cura aquele homem. Depois que a cura daquele homem acontece, Jesus alerta: não voltes para a aldeia. E na minha e na sua vida não é diferente. Não volte para a aldeia, não volte para o lugar de onde eu já te tirei. Se o Senhor tirou, irmãos, é porque não é bom, não prestava. Não viva de passado, mas viva do que Deus tem preparado para você no seu presente e no seu futuro. Porque o que Deus preparou para você é melhor. Você lembra do povo de Israel? A Bíblia diz que o povo de Israel, eles sentiram saudade de comer as carnes, de comer as coisas do Egito, as cebolas, os alhos. E o que aconteceu com eles, irmãos? Eles morreram no deserto. Por quê? Porque eles queriam voltar para o Egito. Eles sentiram desejo de voltar para o Egito. E aonde Deus nos tira, irmãos, é porque não presta. O Egito não prestava para o povo de Deus. O povo estava sendo ingrato. A aldeia não prestava para esse cego de Betsaida. Por isso Jesus disse para ele: não entres mais lá.
Então, quando Jesus ele te der uma ordem, não vá, não faça. Não passe por cima da ordem de Jesus. Não passe por cima daquilo que Deus já lhe falou. Ah, porque eu vi que é melhor para a minha vida. Os seus olhos são enganosos, meu irmão. Os seus olhos são enganosos, minha irmã. Nem tudo que parece é. Tem coisas que parecem ser bons, mas no final é de morte. Tem caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o final deles é o que? Destruição, morte, tristeza. Então não vá pelos teus olhos. Os olhos de Ló enganaram a Ló. Ló olhou para as campinas regadas de Sodoma e disse, é para lá que eu vou, porque lá é o melhor lugar. Só que não era. Ele foi enganado pelos seus próprios olhos. A Bíblia diz que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi enganado pelos seus próprios olhos, porque ele olhou para Batseba que estava tomando banho e ele deixou ali aquela paixão momentânea, aquele calor do momento, falar mais alto. Os olhos de Davi conseguiram derrubar Davi. É isso mesmo. Sansão também, ele foi enganado pela cobiça dos seus olhos. Foi tanto que Sansão morreu com os olhos vazados. Então tome bastante cuidado, né, com aquilo que você coloca novamente na sua vida e com aquilo que os teus olhos contemplam. Tome bastante cuidado para não perder a sua bênção. Não foi fácil você chegar até aqui. Declare comigo, eu não vou perder a minha vitória. Não foi fácil chegar até aqui. Eu não vou perder a minha vitória. Não foi fácil eu chegar até aqui. Eu tô conversando com pessoas que não foi fácil você chegar onde você chegou. Você viveu os propósitos, os planos de Deus. Então, em nome de Jesus, não lance fora. Então, em nome de Jesus, não desperdice as oportunidades, porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tem um grande livramento preparado para a sua vida. Maior são os planos que Deus tem para você. Maior são os projetos que Deus tem para a sua vida. Então, fique alerta, tome bastante cuidado, porque o Deus do livramento, ele está com você, ele está com a sua família, ele está com a sua casa, mas ele te ordena, cuidado, não volte para os lugares que eu já te tirei. Os seus olhos são enganosos. Aquilo que parece ser bom, o final pode ser de morte. Ande por aquilo que Deus lhe ordenou, ande por aquilo que Deus já colocou no seu coração, que Deus já falou contigo. Porque os planos de Deus, por mais que humanamente falando, sejam incompreensíveis pra gente na hora, no momento, depois a gente vai entender, porque os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos próprios planos. O que Deus preparou para você é muito maior, é muito melhor. Então valorize aquilo que Deus já preparou para sua vida, porque quando Deus ele diz não faça aliança, quando Deus diz não entre em tal lugar, quando Deus diz não fique em tal lugar, não vá para realmente não faça aliança, não vá para tal situação, não vá, obedeça, porque Deus ele sabe o que o inimigo ele tem armado contra ti. E ele sabe das destruições que alguns lugares podem te causar. Então Deus, ele te alerta para que você seja poupado de uma destruição maior. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Pai, nos ensina, Ramandarai. Nos ajuda, meu Deus amado, a sermos obedientes às tuas ordens, a não fazermos aliança que o Senhor não aprova, a não entrarmos em lugares que o Senhor não quer na nossa vida, Pai. Porque o que o Senhor tem preparado para nós é melhor, é maior, Pai. O Senhor é quem sabe de todas as coisas, Senhor. Nos livra de toda armadilha, de toda ferramenta preparada contra nós. Pai, eu creio que em nome do teu filho amado Jesus, Pai, o Senhor vai nos dar a direção que nós devemos seguir e nós vamos ser obedientes, Pai. Nós vamos viver o nosso milagre e não vamos perdê-lo, meu Pai amado, por desobediência. Pai, eu te peço que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Ô, Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma nova história para eles, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Ô, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, eu tomo cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço
Que essa assinatura, que essa causa ganha, que essa cura, que essa libertação, que essa restauração venha acontecer, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Glorifica o teu nome, dá testemunho para o teu povo contar, que tudo seja para a glória do teu nome. Assim eu te peço, meu Deus e meu Pai, já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não faça aliança com quem Deus reprova e não vá para lugares que Deus ele não quer que você esteja. Sempre peça a direção a Deus e cumpra os desígnios do Senhor, porque você vai ser bem-sucedido. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.